Em 13 de março de 2013, o mundo observava enquanto a fumaça branca sinalizava uma decisão. Vindo quase do fim do mundo, como ele mesmo disse, surgiu Jorge Mário Bergoglio, o Papa Francisco. O primeiro Papa das Américas, o primeiro Papa jesuíta, o primeiro a escolher o nome Francisco. Seu papado seria marcado pela humildade, um foco nos pobres e um chamado à misericórdia. Mas quem era o homem por trás do título papal? Esta é a história de sua jornada, das vibrantes ruas de Buenos Aires ao coração da Igreja Católica. Uma vida que abrangeu quase 9 décadas, concluindo-a em 21 de abril de 2025. Jorge Mário Bergoglio nasceu em 17 de dezembro de 1936 em Flores, um bairro de classe média baixa de Buenos Aires. Era o primogênito de 5 filhos de imigrantes italianos: Mário, contador ferroviário, e Regina Sivori, dona de casa. Sua infância foi imersa na família, na fé, particularmente influenciada por sua avó Rosa Vasallo, e nos ritmos de Buenos Aires. Frequentou escolas salesianas, estudou e formou-se técnico químico, gostava de futebol, tornando-se um torcedor vitalício do San Lorenzo e até gostava de dançar. Sua criação modesta, a formação técnica prática e a conexão com a cultura popular de seu bairro parecem ter lançado as bases para sua posterior ênfase na simplicidade e proximidade com as pessoas comuns, características que não foram adotadas tardiamente, mas que parecem profundamente enraizadas em seus anos formativos. Mas um momento profundo mudou seu rumo. Em 21 de setembro de 1954, dia da primavera na Argentina, enquanto se preparava para sair com amigos, Jorge, aos 17 anos, sentiu um impulso para entrar na Basílica de São José de Flores. Lá, durante a confissão com um padre que não conhecia, sentiu um chamado inegável ao sacerdócio. Ele descreveu isso mais tarde usando a frase miserando atque eligendo. Olhou-o com misericórdia e o escolheu, uma frase que se tornaria seu lema episcopal. Após superar as reservas familiares, auxiliado por um padre amigo da família, Jorge ingressou no seminário diocesano de Vila Devoto em 1956, aos 20 anos. No entanto, logo se sentiu atraído pela Companhia de Jesus, os jesuítas. Ingressou no noviciado em 11 de março de 1958. Sua formação o levou ao Chile para estudos humanísticos, depois de volta à Argentina para os diplomas de Filosofia e Teologia no Colégio Máximo de San Miguel. Ele também lecionou literatura e psicologia entre 1964 e 1966. Em 13 de dezembro de 1969, aos 32 anos, Jorge Mário Bergoglio foi ordenado sacerdote. Completou formação adicional na Espanha e fez sua profissão perpétua como jesuíta em abril de 1973. Pouco depois de seus votos finais, em 1973, Bergoglio, notavelmente jovem, aos 36 anos, foi nomeado superior provincial dos jesuítas na Argentina. Isso o lançou a um papel de liderança durante um dos períodos mais sombrios da Argentina, a ditadura militar. 1976 a 1983. Após o término de seu mandato como provincial em 1979, ele atuou como reitor do Colégio Máximo. Em meados da década de 1980, passou um tempo na Alemanha, supostamente para concluir uma tese de doutorado, embora os detalhes sejam escassos. Ao retornar, entre 1990 e 1992, foi designado para Córdoba, vivendo na residência jesuíta local. Alguns veem este período como uma forma de exílio ou purificação interior, um tempo de reflexão longe de Buenos Aires. Este período de aparente marginalização precedeu seu inesperado retorno à proeminência como bispo auxiliar em 1992,
sugerindo um momento de profunda reflexão pessoal e espiritual que pode tê-lo preparado para a próxima fase de seu ministério. Em 1992, João Paulo II nomeou Bergoglio bispo auxiliar de Buenos Aires. Isso marcou um retorno à linha de frente. Tornou-se arcebispo coadjutor em 1997 e sucedeu o cardeal Quarracino como arcebispo de Buenos Aires, primaz da Argentina, em fevereiro de 1998. João Paulo II o fez cardeal em 2001. Como arcebispo, o cardeal Bergoglio ficou conhecido por sua austeridade pessoal e humildade. Evitou o palácio arquiepiscopal por um apartamento simples, muitas vezes cozinhava suas próprias refeições e famosamente andava de ônibus e metrô pela vasta cidade. Passou tempo significativo nas vilas misérias, as favelas de Buenos Aires, enfatizando uma igreja próxima aos pobres e marginalizados. Fevereiro de 2013. O Papa Bento XVI surpreendeu o mundo ao renunciar, o primeiro Papa a fazê-lo em séculos. O Colégio Cardinalício reuniu-se em Roma. Em 12 de março, o conclave começou dentro da Capela Sistina, selada do mundo. Após 2 dias e 5 rodadas de votação, a fumaça branca finalmente apareceu na noite de 13 de março. A multidão explodiu. O cardeal Jean-Louis Tauran apareceu na sacada e anunciou: "Habemos papam!" Surgiu o cardeal Jorge Mário Bergoglio. Suas primeiras palavras foram simples: "Irmãos e irmãs, boa noite." Ele pediu ao povo que rezasse por ele antes de dar sua bênção. Apresentou-se simplesmente como o bispo de Roma, escolhido, ao que parecia, quase do fim do mundo. Ele havia escolhido o nome Francisco. Mais tarde, revelou que a inspiração veio de seu amigo, o cardeal brasileiro Cláudio Umes, que o abraçou após a eleição e sussurrou: "Não se esqueça dos pobres." Instantaneamente, Bergoglio pensou em São Francisco de Assis, o homem da pobreza, da paz e do cuidado com a criação. O papado do Papa Francisco estabeleceu rapidamente seus temas-chave. A misericórdia foi central, destacada pelo Jubileu Extraordinário da Misericórdia, 2015-2016. Seu primeiro grande documento, Evangelii Gaudium, a alegria do Evangelho, convocou a uma igreja missionária e alegre em saída, indo às periferias. Laudato Si abordou a crise ambiental, ligando o cuidado da casa comum à justiça para os pobres. Amoris Laetitia enfrentou as complexidades da vida familiar com um chamado ao discernimento e acompanhamento pastoral. E Fratelli Tutti defendeu a fraternidade universal e a amizade social, instando ao diálogo sobre o conflito. Esses temas não eram isolados, mas interligados. A misericórdia leva ao encontro com os pobres e marginalizados, o que exige diálogo e caminhar juntos, cuidando tanto das pessoas quanto do planeta. Suas viagens reforçaram esses temas. Sua primeira viagem internacional foi ao Brasil para a Jornada Mundial da Juventude em 2013. Fez visitas impactantes a Lesbos, na Grécia, encontrando refugiados e chamando a crise de naufrágio da civilização. Sua histórica viagem ao Iraque em 2021 incluiu um encontro inovador com o líder xiita grande Ayatollah Ali al-Sistani, promovendo o diálogo interreligioso. Mas seu papado também enfrentou desafios imensos. A contínua crise de abusos clericais exigiu ação. Francisco encontrou-se com vítimas, implementou regras de denúncia mais rígidas, Vos estis lux mundi, aboliu o segredo pontifício para casos de abuso e estabeleceu comissões, embora críticos debatessem a eficácia e a velocidade das reformas. Ele enfrentou a reforma financeira, criando uma secretaria para a economia, visando a transparência nas finanças do Vaticano, um esforço complicado por escândalos como o caso Vatilix e investimentos controversos. Seu impulso pela reforma da Cúria, Praedicate Evangelium, enfatizando a evangelização e a descentralização, também encontrou resistência interna.
Essas dificuldades ilustram que a transformação de instituições seculares é um processo complexo e contínuo, muitas vezes conflituoso, mesmo com forte apoio papal. O Papa Francisco liderou a Igreja Católica por mais de 12 anos, deixando uma marca indelével. Como o primeiro Papa latino-americano, ele deslocou o foco da Igreja para o sul global e as periferias. Sua ênfase na misericórdia, no encontro e numa igreja pobre para os pobres, desafiou convenções. Ele enfrentou reformas difíceis, fomentou o diálogo interreligioso e tornou-se uma voz moral significativa em questões globais como migração e mudanças climáticas. Essa mudança distinta no tom, prioridades e percepção pública do papado ficou conhecida como o Efeito Francisco. Seu papado, nascido do fim do mundo, buscou aproximar a Igreja das alegrias e lutas da humanidade em todo o mundo. Do menino jogando futebol em Flores, à figura global discursando para líderes mundiais, a vida de Jorge Bergoglio foi uma de reviravoltas inesperadas, fé profunda e um chamado consistente para olhar para as margens. Seu legado continua a ser debatido e sentido em todo o globo. Se gostou do vídeo, dê um like e o compartilhe com seus amigos. Até a próxima!